2020 nos deixa grandes aprendizados, grandes mudanças dentro da nossa vida, hábitos que realmente precisaram ser transformados. 2021 chega com esse grande aprendizado. Então eu desejo que em 2021 você possa se tornar mais integrativo, olhando para você em primeiro lugar, mas ampliando a visão de você para toda uma comunidade, para todo um grupo que se importa também com o seu bem-estar. Olhar para o outro, olhar para você de forma humilde, sim, de forma altruísta, de forma amorosa, de uma maneira que talvez você demorasse muito tempo para perceber. Agora chegou a hora de você se tornar muito melhor. Que 2021, 2022, 2023, bom, que você possa ter uma sequência de anos iluminados. Bem-vindo à Era de Ouro. Uau! E aí, já entrou no ar já, diretor? Uau! Sejam todos muito bem-vindos aqui no programa Versão Destaque. Comigo aqui, Sônia Nogueira. E hoje nós temos um entrevistado para lá, né, de especial, que veio aqui interagir com a gente, contar um pouco da sua experiência, da sua trajetória, um novo olhar, né, diante da vida, né, de contribuição também. Tudo bem com vocês, Sal? Tudo bom, Sônia? Tudo bem. Como é que tudo, tá? Tô tão feliz, gente. Sal, para quem não está, às vezes, fala assim, mas como assim o Issal? Gente, é o Issal mesmo, o maior ilusionista do Brasil e da América Latina, que está aqui com a gente e vai realmente compartilhar um pouco, né, dessa expertise, desse novo olhar, enfim. Issal, conte um pouquinho de você. Vamos lá. Eu acho que, na minha opinião, essa pandemia lhe trouxe exatamente esse novo olhar que você fala muito, né? Olha só como é que hoje eu estou até vestido, muito mais à vontade. Normalmente as pessoas me enxergam sempre com, né, um terno preto, aquela pomposidade que nós temos no palco. Mas essa pandemia nos ensinou que muitas vezes não é a embalagem que faz você, mas é o quanto que você desenvolve internamente é que proporciona a luz para a escuridão. Em outras palavras, eu creio que nós estamos aqui não para simplesmente buscarmos a nossa alegria, buscar, né, qual os nossos sonhos. Muitas vezes nós vemos, né, aquela divulgação, olha, vá buscar os seus sonhos. Eu acho que os sonhos são importantes, sim, porque os sonhos é que te fazem viver. No entanto, os sonhos são importantes quando você tem um propósito. Gente, eu não sei se vocês se recordam, né? Logo que começou a pandemia, o Issal ele esteve aqui no programa, mas esteve de uma forma online, né? Tanto é que aconteceu de tudo, né? Porque estava todo mundo se adaptando, acontecia isso, o Facebook derrubava, acontecia assim. E aí, lógico, né? A gente ficou aí com essa coisa da agenda até realmente conseguir estar ao vivo aqui interagindo para que vocês possam realmente, de fato, estar fazendo suas perguntas e a gente conseguir interagir ao vivo. Já tem muitas pessoas entrando, eu vou pedir para todos vocês que estão aí começar a compartilhar para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo de estar interagindo aqui com a gente. Ó, temos aqui a Virgínia Santos. Virgínia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme para todos vocês aí de Montes Claros. Temos aqui, ó, Roseli Souza, bom, gosto de música. A gente também, eu também adoro. Tanto é que eu quero trazer também um musical aí, fazer um programa completamente diferente. Eu acredito que nós vamos nos divertir bastante também. Um beijo, Roseli. Seja bem-vinda também. Ó, a Roseli é de Joanópolis, São Paulo. Um beijo para todos vocês aí.
Ó, temos aqui a Adriana Santos. Boa tarde, aqui de Imperatriz do Maranhão. Um beijo, querida. Seja muito bem-vinda também. Vão mandando suas perguntas, suas mensagens. Ó, o Flávio Osório, seja muito bem-vindo. O Flávio Osório é meu personal. Hoje, olha, gente, eu me permiti de estar de short. Eu olho ali o retorno, tá? Permiti de estar de short um pouco diferente. Aí o personal vai falar assim, muito obrigada, de nada, né? A gente começa a ver um pouco dos resultados e vai melhorando cada vez mais a performance, até mesmo porque a gente pode sim estar mudando, inovando, a gente não precisa viver um rótulo, a gente pode sim estar sempre se permitindo a inovar, a se desafiar, a realizar possibilidades diferentes, né? Eu acho que é isso que faz a diferença. Beijo, Flávio. Obrigada. Ó, a Fátima Batista, de São José do Paraíso, Minas Gerais. Deus te abençoe. Saudades, Sônia. Ô, Fátima, um beijo enorme para você e para todos aí da região. Meu muito obrigada. Saudades também. Sueli, boa tarde. Aqui é a Soeli Gomes, de Maringá. Seja bem-vinda, querido. Beijo para todos vocês aí de Maringá e região também. Olha o pessoal aqui, ó. A Ingrid, a Adriace. Manda ele fazer mágica. Ixi, a gente vai aproveitar ao máximo aqui. Eu também estou super curiosa para ver como que vai ser isso, todo esse contexto que nós vamos estar compartilhando com você hoje, com vocês que estão aí. Então, fiquem até o final do programa para vocês aproveitarem cada momento, cada situação que nós vamos estar proporcionando para você. Ó, Israel Pires, de Sorocaba, São Paulo. Olha lá, Ingrid, eu quero a mágica. Bom, mas antes dele contar a mágica, eu acredito ser muito importante ele compartilhar, né, um pouco da trajetória dele, fazer um breve resumo, até mesmo porque para vocês também entenderem todo o contexto e todo um propósito que hoje ele leva no trabalho que ele vem realizando, né, Issal? É isso mesmo. Conta um pouquinho. Você começou, eu sei que no outro programa anterior você até compartilhou, mas eu acredito que é válido você hoje compartilhar, né, esse pedaço para as pessoas que ainda não conhecem esse outro lado. Ok, vamos lá. O que nós mais queremos na vida é que sejamos aceitos do jeito que nós somos, queremos, né, interagir com outras pessoas. Esse eu acho que é o sonho de todo mundo, ninguém nasce para ficar sozinho. E eu tinha também esse sonho quando eu era criança, quando eu tinha 6 anos de idade. Mas o que eu não imaginava era que uma criança gordinha, com traços orientais, tímida demais, pudesse sofrer algo diferente quando fosse na escola. E no meu primeiro dia de aula, que seria o grande momento em que eu poderia interagir com outras crianças, a primeira coisa que eu senti foi o que é bullying na prática. Sofri bullying na prática porque eu era o único oriental da classe, né? As pessoas falavam, o japonês vai para o Japão, né? Eu lembro muito bem disso. E o quanto que aquilo, para mim, me soou tão estranho, porque naquele momento eu não me dava conta de que eu era diferente de outras crianças. Mas imagine só, um oriental num país predominantemente ocidental, né? A molecada não perdoava. E foi nesse momento que eu entendi o quanto que eu era diferente. E eu perguntava para minha mãe, mas mãe, eu sou japonês, eu sou brasileiro. Não, você é um brasileiro, você nasceu no Brasil. Então por que me falam que eu sou japonês? Porque você tem uma aparência de alguém que nasceu no Japão. E é isso. Eu falei, então, de um lado, eu era muito feliz porque eu era brasileiro, eu tinha orgulho disso, tinha nascido no país. É o senso de pertencimento, eu pertencia ao meu país. Por outro lado, não era isso que, na realidade, os colegas lá da escola demonstravam para mim. E isso me fez com que eu ficasse em conflito. E esse conflito me gerou o quê? Uma desculpa de que eu era tímido e por isso que eu não queria me relacionar mais com pessoas. A partir deste momento, eu enfrentei um grande problema, ou seja, cada vez mais ficar fechado no meu mundo. Mas meus pais, percebendo essa dificuldade, eles tiveram uma ideia. Quando eu completei 10 anos de idade, eles me deram um presente de aniversário completamente inusitado. Eles me deram uma caixa de mágicas. Sabe aquela que você compra em lojas de brinquedo, né? Tem apetrechos mais ou menos assim. Ou seja, foi aí que começou a mágica na sua vida. Foi aí, com 10 anos de idade. 10 anos? Quando ganhei a caixa de mágicas. Ai, gente, eu lembro disso. Minha filha, eu comprei um para ela, foi tão incrível. Ela adorou. Todo mundo passou por essa fase de ganhar um presente onde era uma caixa de mágicas. É lindo. Realiza para o pessoal, para a gente recordar. São mágicas simples, como essa aqui, por exemplo, né, onde você tem um vasinho de plástico, né, uma varinha, que você
bate a varinha e surge, então, a florzinha. Ai, gente, isso daí minha filha ficou tão encantada quando ela fazia isso. Ela, mamãe, eu fiz a mágica. E ela é mesticinha também, hein? Legal, muito ela legal. Ela é mesticinha, ela passa todo esse contexto. Ah, que legal. Mas hoje é bem diferente, né, Sônia? Hoje temos um mundo globalizado, né, que você entende o que está acontecendo do outro lado. Naquela época era totalmente um país totalmente fechado. E o que me ensinou a mágica também, Sônia, que o quanto que nós podemos, através de coisas simples, provocar grandes mudanças. Porque quando eu fazia mágica, eu fazia para mim, eu olhava no espelho e achava interessante. Falei, uau, que legal essa mágica. Será que funciona quando eu mostrar para os outros? E quando eu mostrava para os outros, eu tinha uma tia que era muito brava, ela só dava bronca na gente. Mas quando eu mostrava a mágica para ela, ela dava um sorriso gigante, aplaudia, ficava lá, que legal isso aí. E isso me fez entender. Alimentava seu coração. Total, né? Porque isso mostrava o quanto que você era uma pessoa especial, o quanto que você fazia algo que mudava, inclusive, o semblante das pessoas. E foi essa a grande consciência que eu tomei em relação à mágica. Com 10 anos de idade, né, mesmo sendo uma criança que na escola talvez fosse uma criança diferente, eu entendi que eu poderia ser também mais diferente ainda se eu fizesse algo que encantasse pessoas. E foi então que a minha adolescência, minha infância toda, primeiro, eu passei fazendo mágicas. Eu era o centro das atenções, né? Nas festas de parentes, nas festas dos amiguinhos, eu era sempre convidado a partir de então. Antes não era, mas a partir do momento que eu comecei a fazer mágica, eu era convidado sempre para quê? Para que eu apresentasse algum número. As pessoas gostavam de ver. E quando foi que você decidiu realmente se tornar um profissional da mágica? Quando surgiu isso de você falar assim, não, agora eu vou me tornar um profissional? Até mesmo porque eu lembro que da outra vez que você compartilhou, teve a resistência até da família, né? Exato, porque minha família, meu pai é engenheiro, né? Minha mãe é farmacêutica, então o que eles desejavam é que os filhos seguissem carreiras tradicionais, né? Na educação formal, eles saíssem de lá formados em atividades acadêmicas tradicionais, conservadoras, tradicionais, exato. E mágica, artista, não era uma opção. A mágica ajudou sim como um hobby para que eu vencesse essa sensação de timidez, mas não que fosse algo previsto para uma carreira profissional ou até mesmo uma carreira de vida. O que eu fiz foi, durante esse tempo, a mágica foi meu hobby e eu me formei em Direito, na Faculdade de Direito dos Sonhos deles, que era a Faculdade da Universidade de São Paulo, né? A FADUSP, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. E lá eu estudei, inclusive, com algumas pessoas brilhantes, que hoje, né, são pessoas de grande importância social, que é o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, que hoje são ministros do Supremo Tribunal Federal, e eram, né, os colegas da turma. Eu lembro o quanto que eles eram apaixonados pelo direito. Eu não era, não. Eu estava lá, né, porque meu pai queria que eu estivesse lá. E o quanto que muitas vezes eu ficava assistindo às aulas, mas eu sonhava em trazer os espetáculos de ilusionismo para o Brasil. E quando eu me formei em Direito, eu tive que tomar uma decisão, né? Eu já fazia mágica paralelamente, mas quando formei em Direito, eu falei para o meu pai, pai, eu queria fazer aquilo que está no meu sonho, no meu coração, né? E ele disse, o que é? Né? Eu falei, queria tentar na mágica, para ver se dá certo, né? Mas eu não queria também fazer mágicas com baralhos. O meu sonho era fazer mágicas grandiosas, onde um carro aparecesse, uma pessoa levitava. Ou seja, já vinha isso na sua mente. Já vibrava dentro de você algo realmente assim, muito além do que na época podia se imaginar. Exato, porque eu era influenciado pelos especiais norte-americanos, do David Copperfield, que passava na televisão, né? E eu ficava encantado com aquilo. Eu falei, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero trazer, viver fazendo isso no palco. E foi o que eu sonhei. E você se imaginava ali? Eu imaginava de alguma forma ali, mas não fazia nem como ideia ia acontecer. Mas eu imaginava eu fazendo exatamente aquilo. Era o meu sonho de criança. E quando eu me formei em Direito, então eu tive essa oportunidade de tomar essa decisão. E não foi fácil, porque eu fui para os Estados Unidos, fui para Las Vegas especificamente, e lá vi o maior espetáculo de ilusionismo do mundo, que é o espetáculo do Siegfried Roy. Né? Depois vocês olham, o Siegfried Roy. Aliás, o Roy foi mordido por um tigre durante o espetáculo,
e ele faleceu agora esse ano, em 2020, né? Infelizmente. Mas eles eram o símbolo de Las Vegas. Eram 2 mágicos que trabalhavam juntos, 2 ilusionistas, inclusive, que tinham o maior espetáculo de ilusionismo do planeta. Eu fiquei encantado. Porque eu entendi o quanto que o americano usava a mágica de pensar grande no mais elevado limite. No entanto, eu fiquei frustrado, porque como é que eu ia fazer isso no Brasil? Né? Com uma estrutura completamente diferente. Em que época que era? Isso aí foi em 1992. Então, em 92, Exato. Lógico, hoje a gente tem uma tecnologia completamente diferente da época, né? Exato. E como que você conseguiu materializar isso? É isso que eu falo, Sônia. Hoje, pensando bem hoje, né, eu não tinha nada. Sabe o que eu tinha no bolso? Eu tinha R$500 no bolso. Era o que eu tinha. Não tinha mais nada. E eu tinha... O que eu tinha de concreto naquele momento era um grande sonho. Por isso que eu comecei a entender qual que é o poder da mágica de pensar grande. Eu sonhava com algo muito grandioso que naquela circunstância era impossível. Eu não tinha como criar um recurso. Era impossível realizar aquilo, né? E é esse que é o grande problema nosso, Sônia, o que eu entendi. Que sempre a gente projeta o futuro baseado nas circunstâncias que nós vivemos hoje. Só que é completamente ilusório isso. É uma ilusão você sonhar com o futuro se você não tem a condição de hoje a realizar aquele futuro. Mas o que você tem que fazer? Qual que é a mentalidade que você pode adquirir para, naquele futuro, você viver aquilo que você está sonhando? Ou seja, naquele momento no futuro, você já enxerga que aquilo já foi concretizado. Aquilo já foi, de alguma forma, sustentado por algum recurso financeiro, por alguma forma que você encontrou ou por algum investidor que você encontrou. No entanto, se você imagina hoje um futuro baseado nas circunstâncias que você vive, infelizmente, a gente não vai tão longe. Você não vai tão longe. Então, a mágica de pensar grande é isso. Como que eu posso, através de uma mentalidade expandida, atingir um nível maior de mentalidade, um nível maior de o que chamo de next level, ou seja, como que você pode atingir um próximo nível da tua vida a partir de um pensamento grande que você tem hoje, mesmo vivendo numa condição onde você não enxerga como fazer aquilo acontecer. Isso não é tão importante, mas o importante é como que você se enxerga neste novo pensamento grande. E é exatamente isso que hoje eu peguei como uma missão de vida, para compartilhar este poder, este pensamento. Porque eu vou falar para você uma coisa, Sônia. Eu realizei todos os sonhos que eu tinha quando criança. Todos. Aquilo que você falou, eu sonhei em ter um grande espetáculo. Eu fui o primeiro artista do Brasil a ter um grande espetáculo de ilusionismo aqui. Eu fiz aparecer um automóvel no palco, na maior casa de espetáculo da época. Eu lembro que eram atrações internacionais que iam nessa casa. E eu falei, será que um dia eu, como brasileiro, vou poder apresentar nessa casa, né, de espetáculo que só recebia atrações internacionais ou atrações, né, de muita plateia, né, nacionais? Eu falei, bom, pelo menos o desejo já está no meu coração. E quando apresentei o espetáculo lá e fizemos a aparição de um automóvel naquele palco, e a plateia aplaudiu de uma forma emocionada, eu comecei a entender o quanto que era realizar aquele sonho que a gente tanto tinha no coração. E foi assim, eu me apresentei para 2 presidentes da República, eu me apresentei para, né, coloquei ilusionismo no carnaval, essa foi a maior, porque imagina só, né? Um cara que, quando era criança, era chamado de japonês, vai para o Japão, volta para o teu país, né? E depois, eu, com aquela cultura que eu assimilei, que é uma cultura norte-americana, o ilusionismo é norte-americano, ou então veio da Europa, menos brasileira. O ilusionismo, né, que a gente fala de espetáculo, não é brasileiro. Ele não tem essa origem. Ele tem origem nos Estados Unidos, origem na Europa, mesmo no Japão também foi depois, mas no Brasil não é. E quando eu coloquei essa cultura ilusionista no carnaval brasileiro, né, para mim foi uma vitória, porque nós fomos os pioneiros, os primeiros a colocar o conceito ilusionista no carnaval brasileiro. Nunca antes tinha sido feito isso, né? Nesse ponto eu agradeço ao querido amigo Carlinhos de Jesus, ele que é um grande dançarino, coreógrafo, ele que me instigou a isso. E Sal, vamos criar algo inovador. E ele sempre foi um cara inovador, já tinha criado isso, né, nos carnavais anteriores, mas ilusionismo nunca. E quando nós colocamos o ilusionismo no carnaval, né, foi algo assim... Extraordinário, né? Extraordinário, foi um sucesso tão grande, saiu em todos os
os jornais este momento, as emissoras, até o Jornal Nacional mostrou um pedaço da apresentação. Foi algo assim que revolucionou. A partir de então, o carnaval brasileiro começou, outras escolas, né, começaram a usar também o ilusionismo de alguma forma ou de outra, precariamente ou tecnicamente bem, eu não Mas foi um boom, um despertar, né, para novas possibilidades. Foi né? o despertar de tudo isso aí. Tá, mas aí é que tá. Eu gosto muito dessas experiências relatadas, porque, lógico, né, você deve estar olhando aí e falar assim, nossa, mas é tudo lindo e maravilhoso. Mas nesse percurso que ele está falando de uma jornada de quantos anos? Foram 20 anos de jornada. Então, 20 anos, Exatamente. certo? E aí, às vezes, o pessoal fala assim, foi da noite para o dia. Não, foram 20 anos construindo entre erros e acertos, altos e baixos e muitos desafios, né, de superação. Muitos desafios. A gente estava no Brasil, faltava muito recurso o tempo todo. Olha só, vamos lá, vamos colocar. A primeira equipe de ilusionismo que eu tive aqui no Brasil foi a primeira equipe, não minha, mas a primeira equipe da história do Brasil. Ou seja, Uau. Não havia nenhum técnico, não havia nenhum produtor, não havia nenhum assistente de ilusionista aqui no país. Eu tive que formar um a um. E olha, assim, que eu acho que uma história que é muito legal, que foi quando a pessoa fala, esse é ilusionismo ou mágica? Né? As pessoas perguntam. Eu vou falar o seguinte, em 93 aconteceu uma história. Só existia mágica, não existia ilusionismo. Né? Pode ver hoje, se você analisar hoje, os mágicos anunciam, né? Mesmo brasileiros, mágico e ilusionista. E o porquê disso? Vou explicar. Pode ver que antes de 1993 não existia nenhum desses momentos de diferenciação mágica e ilusionismo. Pode ver, o cartão todo mundo era mágico. E o porquê que houve isso? Porque em 93 houve uma situação. Eu tentei vender um projeto, meu sonho era fazer ilusionismo, coisas grandes. E eu tentei vender um projeto onde eu levitava uma pessoa. Eu paguei muito caro por esse equipamento, eu construí esse equipamento no Brasil. Se eu trouxesse dos Estados Unidos, eu não ia ter fortuna, eu não ia ter recurso para pagar, e eu trouxe para cá. E eu fiz esse equipamento, eu construí esse equipamento. E o que aconteceu? Quando eu tentei vender aqui no Brasil, foi um fracasso. As pessoas não queriam comprar. Os próprios empresários artísticos diziam para mim, Issal, vou levar 3 mágicos, você gostaria de ser um deles? Eu falei, lógico. Né? Ele falou, só que só tem um problema, cachê para todo mundo igual, tá bom? Não vem com querendo ganhar mais. Eu falei, tá bom, mas qual que é o cachê? Mais ou menos algo em torno de R$100 na época. Eu falei, desculpa, mas R$100 não paga nem o cachê do meu assistente que vou ter que levar lá para me ajudar nos equipamentos. E ele falou assim, olha, Issal, isso aí é problema teu. Né? Porque os outros 2 mágicos eles ganham R$100 e sobra dinheiro, porque eles fazem mágicas com baralho, mágicas com bolinhas de espuma, e você, né, quer inventar de fazer mágicas grandes, de levitar pessoas. Então o problema é só seu. Eu vou pagar R$100, se você quiser, tudo bem. E eu lembro muito bem que naquele momento eu queria pular no pescoço daquela pessoa, porque eu falei, cara, você está acabando com o meu sonho e você não está colaborando com nada. Mas eu respeitei. Eu falei, foi aí que eu pensei, não é todo mundo que tem a mágica de pensar grande dentro de si. Não é todo mundo que pensa grande. Principalmente muitas vezes pessoas bem-sucedidas em suas áreas, acabam, em vez de pensar maior, eles pensam pequeno. Eles começam a pensar, eles limitam aquilo que poderiam expandir de pensamento, eles limitam porque eles ficam numa zona de conforto. Ou seja, não, meu mundo é esse, está ótimo. Não vem com coisas novas, não inventando história. Mas eu não pulei. Então, respeitei a pessoa. E foi ótimo, porque uma semana depois, essa mesma pessoa me ligou e falou assim, oi, Sal, você quer participar de um programa de televisão? Eu falei, qual? Eu gostaria sim, eu queria divulgar a minha arte, eu precisava vender meu peixe. E aí ele falou, então tá bom, então fala lá com a produção. Eu falei, legal. Aí eu liguei para a produção, era o programa Fantástico da Rede Globo, televisão, e eu falei com a Glória Maria. E ela falou para mim, Issal, você é um mágico, a gente vai fazer uma matéria, né? Aí eu entendi qual que é o teor da matéria. A matéria não era muito legal, era uma matéria sobre o Brasil passando por uma terrível crise financeira, 2.000% de inflação, e eles queriam mostrar que só mágico para sobreviver no país. Então era uma conotação completamente diferente, né? Exato. Então a ideia era mostrar mágicos, né? Como eles sobreviviam aqui no país, e perguntavam se eu queria ser um desses mágicos. Eu falei, tá bom, mas ao mesmo tempo que eu pensei que era uma oportunidade negativa, eu também pensei, mas pode ser uma oportunidade positiva. Aí eu pensei, e se eu usasse essa oportunidade para me diferenciar?
E eu entendendo isso, eu falei, Glória Maria, só tem um problema, eu não sou mágico. Ela, não? O que você é? Naquele momento, eu criei uma nova categoria da mágica para o Brasil. Eu sou ilusionista. Ela falou, e qual que é a diferença, Sal? A diferença é que o mágico ele trabalha sozinho, ele faz a mágica com uma bolinha, e o ilusionista não, ele faz a mágica com equipamentos gigantes, com pessoas que são os assistentes, precisa de um caminhão para transportar, cenários, música, luzes. Ela falou, é mesmo? Então tá bom. E o que você pode fazer? Aí eu pensei, eu falei, sabia que ela gostava de participar das matérias, como você disse, né? Eu adoro essas coisas de participar. Mas é verdade, a gente pensa que os jornalistas, né, são aqueles quadradinhos de terninho, né, que só fica lá, como parece um boneco, né? Não são. Jornalistas são pessoas que conhecem o mundo de uma forma ampla, assim como você, né, Sônia? Conhece tudo, conversa com tantas pessoas. Se o jornalista tiver essa consciência do quanto que ele pode aprender com cada pessoa que ele entrevista, meu Deus do céu, vai ser uma enciclopédia, que, né, vai ser o Google ambulante, né, que ela consegue aprender com cada pessoa. E a Glória Maria era uma dessas pessoas que amava participar da matéria. E eu falei para ela, Glória, eu posso fazer você levitar. Ela ficou encantada. Eu lembro que os olhos dela brilharam. E ela falou, é mesmo? Eu falei, é mesmo, Glória. Eu acho que eu também a mesma coisa. Mas como assim levitar, gente? Não, e seria algo surreal, né? É surreal. E ela seria na a primeira... época também. Na época, a primeira jornalista da história do Brasil a participar de um número de ilusionismo onde ela ficava levitada. E ela até falou, eu tenho uma ideia até, vamos fazer lá no terraço do Conjunto Nacional, do edifício do Conjunto já Nacional imaginou na Avenida também, Paulista. Já começou a imaginar. Não, já viajou, sonhou grande já. Já viajou né? junto. Então ela foi levitada a 100 metros de altura. E foi muito legal porque ela falou assim, bom, vocês viram os mágicos e agora vocês vão ver a parte mais difícil da mágica, a parte mais sofisticada, que se chama ilusionismo. E no Brasil, o representante é Isao Imamura. Uau, se consagrou ali. E foi aí que foi um grande marco da mágica para o ilusionismo. E quando ela levitou a 100 metros de altura da Avenida Paulista, foi um sucesso essa matéria. Essa matéria saiu em todos os jornais, todas as revistas. Eu lembro disso. A gente, né, saiu em matérias especiais, levitando pessoas. E assim foi que nós conseguimos fazer um grande barulho em cima de uma grande ideia. Ou seja, aquela mágica de pensar grande começou a se tornar realidade dentro da minha vida. Só que até então, Sônia, o que eu não tinha era recurso. Lembra que eu falei que como é que eu ia fazer alguma coisa grandiosa, né, sem recurso? E foi nesse momento que surgiu a grande oportunidade. Uma empresa, nos vendo lá nessa situação, ela ofereceu uma oportunidade. Ela queria lançar um produto. Tá? Lançar um produto, ela falou que já tinha feito de tudo para lançar produto. Desde o objeto sendo pendurado, ele entrando de helicóptero, entrando de todo jeito. E eu falei, e o que você quer que eu faça agora? A gente queria que você fizesse um projeto de ilusionismo para esse nosso produto aparecer de uma forma impactante diante das pessoas, diante dos jornalistas. Eu falei, legal. E qual que é o produto? Eles falaram, um caminhão de 7 toneladas. Uau! E eu falei, e agora? Nossa! E agora? A gente pensa que às vezes, né, era uma bolinha de espuma, mas aí que está a diferença. Quando você sonha, quando você tem um pensamento da mágica de pensar grande, você não está preocupado, né, em enfrentar situações ou congelar suas situações. Ah, não, por favor, que ele peça para eu fazer a bolinha de espuma. Não, você tem que estar com a mente aberta, né, para ver o que é que ele quer que você faça. E quando ele pediu isso, eu falei, ok. Né? Eu vou pela fé. Okay. Você está me pedindo é porque... E vou falar... eu sou capaz. Mas, olha, agora uma coisa é a seguinte, Sônia, imagina se alguém falar para você, Sônia, você vai ter que fazer aparecer um caminhão daqui a 1 mês, daqui a 30 dias, né? Foi esse? Foi rápido assim? Foi rápido assim. Este foi o prazo que foi dado para nós. E eu lembro muito bem que foi o que aconteceu o seguinte, começamos a buscar referências, se tinha alguém que já tinha feito isso. Ninguém tinha feito isso aqui no Brasil. E no mundo, não tinha ninguém também que tinha feito a aparição de um caminhão no mundo. Muitos tinham feito o quê? A aparição de um carro, a aparição de algo muitas vezes cenográfico, mas não um caminhão real. De 7 toneladas. 7 toneladas. Então a gente não tinha referência, Sônia. A gente tinha que criar do zero uma nova ideia. Né? Hoje em dia não. A pessoa quer fazer qualquer coisa, vai lá, olha no Google lá, ele sempre vai achar uma referência de alguma coisa que foi feita no mundo. Mas em 1993 nem tinha Google naquela época. Tinha, pelo menos eu não tinha acesso a Google. Não, né? eu acho que não tinha. Eu lembro que as coisas
eram muito complicadas. O fax já era uma modernidade. Talvez muitos não sabem nem o que é fax, né? Fax é quando você recebia dados por um papel que era impresso por um telefone gigante que imprimia o que você queria de imagem. E foi assim. Mas quando eles me trouxeram essa proposta, o meu maior desafio era como que eu poderia fazer isso se tornar real, né? Mas a primeira coisa que eu fiz foi valorizar aquilo que eu fazia. Por isso, a mágica de pensar grande nos ensina isso. Não se menospreze, não se desvalorize, né? Por exemplo, aqui, que eu falo, aqui, muitas vezes, eu vou até mostrar essa, né? Às vezes a gente imagina que nós sonhamos com coisas redondinhas, né? Fofinhas, e a gente quer um sonho desse jeito, tá? Né? E a gente pede para Deus, inclusive, Deus, me dá isso. Né? A gente usa Deus muitas vezes como se fosse um gênio da lâmpada. Né? Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, reclamando de tudo. E se não vier nada fofinho desse jeito, por exemplo, a bolinha aqui, se eu pegar a bolinha aqui e segurar algo que não seja tão perfeitinho, o que acontece? A gente fala que não recebeu nada. Ou eu quero a coisa perfeita, ou eu não quero nada. E aí o que acontece? Muitas vezes, o que a gente não espera é que a realidade não é nada bonita. É feia, assim, cheia de rebarbas, imperfeições. E é aí que a gente vê quem pensa grande e quem pensa pequeno. O que pensa pequeno achou que não tinha nada na mão porque não veio nada perfeito. O que pensa grande, ele pega uma realidade nada bonito desse jeito, nada bonita, e o que ele faz é gerar valor onde não existia. Nossa, que legal. Porque este é o maior valor que nós podemos fazer. Ou seja, é através do invisível, aquilo que não enxergamos, fazer com que o invisível aconteça, e não o contrário, né? O visível é perecível, mas o invisível é eterno. Então, que nós possamos, todos juntos aqui, enxergar o quanto que aquilo que nós fazemos, materializamos, através de um pensamento grande, possa gerar valor, não só na sua vida, mas na vida das pessoas que você ama e na vida das pessoas que estão à sua volta. Porque aí sim você vai ser um verdadeiro mágico. E é por isso que hoje, todos os dias da minha vida, eu acordo com essa missão. Não para fazer mágicas, para enganar pessoas, não para fazer um grande espetáculo, né, onde vai aparecer um novo caminhão. Já fizemos isso. Nós temos uma empresa que pode fazer isso também. Se você quiser fazer aparecer um novo caminhão mais uma vez, vamos fazer aparecer o caminhão, né? A equipe minha vai fazer todo esse trabalho para você. Mas a minha missão pessoal hoje é que a maior das mágicas não é mais fazer surgir um avião, um caminhão ou um helicóptero, mas a maior das mágicas é fazer surgir na sua mente uma mentalidade tão mágica que nada mais vai te impedir de você viver uma vida plena. Ou seja, quando você tem a mentalidade mágica, você consegue superar aquilo que é uma ilusão. Sal, eu sou um cara que estou vivendo a ansiedade, eu não consigo nem dormir direito. Ilusão. Eu estou vivendo uma depressão. Ilusão. Sal, eu não consigo. Ilusão. Você consegue tudo. Quer saber uma verdade que ninguém conta? Se você acha que você não consegue, ou se você acha que consegue, você está certo nas duas situações. Porque você é aquilo que você acredita ser. Você é aquilo que você acredita ser. Vocês já viram aquele filme Matrix, né? Matrix é uma metáfora, lógico, aquilo é uma metáfora, né? Onde a pessoa está no mundo, que ele tem um personagem lá no mundo, mas, na verdade, ele está deitado numa cama, né? Conectado por um cabo que joga ele no programa, e lá ele pode ser o que ele quiser. Pode ser desde um grande artista famoso até um político. Mas o que aquele filme nos ensina é que você é aquilo que você acredita ser. Tanto que eles morriam, né? Mesmo eles estando deitados na cama, nunca sofrendo nenhum tipo de violência, eles estavam lá num programa que era totalmente virtual, mas eles acreditavam que aquilo era tão real que eles chegavam a morrer no mundo físico. Por quê? Porque eles acreditavam que aquilo era muito real. Então, quando você acredita que aquilo é muito real, o cérebro humano, né, a neurociência explica isso, não identifica aquilo que é real ou aquilo que é imaginação. Por isso, entre você imaginar algo para você, ou você achar que a realidade que você vive hoje é o que você escolhe viver, então eu vou falar para você, escolha aquilo que é maior, escolha aquilo que parece o impossível. Porque o meu papel exatamente é esse, instigar as pessoas a viverem, a confrontarem o impossível. Porque o impossível, muitas vezes, é a maior das ilusões.
Nossa, gente, merece aplausos, né? Porque realmente, que lição de vida, né? Que incrível. Às vezes você está aí, acha que o seu sonho, o seu desejo, aquilo que você idealiza é algo que... olha o recurso, fala, mas como eu vou fazer isso? Que maneira eu vou fazer aquilo? Hoje o Issal, ele é prova viva, né, dessa experiência na prática. Algo realmente considerado na época muito surreal. Muito surreal. E você conseguiu, mesmo não sabendo como, realizar isso. Diante dos olhos de todos. E conseguiu, né, realizar, fazer aparecer, enfim, o caminhão. O caminhão apareceu de uma forma... um grande problema que eu tive na época eram fornecedores, né? Por exemplo, para você construir um espetáculo, precisa ter gente que constrói o cenário, constrói toda a estrutura, a iluminação. Hoje, estamos num mundo que parece uma, né, Disney World. Né? Você tem à vontade tudo que você quer, né? Em qualquer parte do mundo. Você vai hoje, até mesmo numa cidade pequena, num estado daqui do Brasil, você encontra grandes equipamentos de iluminação, recursos para espetáculo. Mas imagine em 93, você não tinha nem fornecedor. Né? Os fornecedores, você tinha que pegar fornecedor de uma coisa e você orientar esse fornecedor para... Por exemplo, o fornecedor que construiu para mim a estrutura para o caminhão aparecer era um fornecedor de boxe de banheiro. Ou seja, né, imagina uma estrutura de 16 metros de largura, 4 metros de altura. É como se você construísse uma estrutura de alumínio para construir uma casa em cima dela. Quem fez isso? Hoje você tem, né, treliças de alumínio de todos os tipos, de todos os pesos, todos os tamanhos. Mas naquela época, não. Naquela época você tinha o quê? Eu tive que contar com um fornecedor de boxe de banheiro para que construísse isso. E usando a habilidade dele, ele usou o quê? O conhecimento dele para construir essa caixa que ele nunca tinha construído na vida dele. É por isso, Sônia, que hoje eu falo. A pessoa fala, Issal, qual que é o teu negócio? Meu negócio hoje é ilusionismo estratégico. O que é isso, Issal? Ilusionismo estratégico é uma forma de negócio onde eu crio mentalidades mágicas. O que quer dizer isso? Hoje eu invisto não na sorte. Por exemplo, as pessoas falam, Issal, tá aqui, ó. O que é esse dado aí, Issal? Eu adoro. Ele começou, eu adoro o conteúdo e quando começa as mágicas eu já quero também saber o que é, porque eu adoro ver. Falo, como faz? Por que tem um dado aí, Issal? Porque tem gente que aposta na sorte, né? Sim. Aposta na sorte. Eu não aposto na sorte, mas o que eu aposto é em... Uau, o que é isso? Pessoas. Eu aposto em pessoas. Eu invisto em pessoas. Eu acredito que pessoas que lindo, Issal. possam Adorei se desenvolver isso. com uma mentalidade mágica. O que quer dizer isso? As pessoas com uma mentalidade mágica, elas podem construir tudo aquilo que parece impossível. E é por isso hoje que a minha maior aposta é cada vez que eu consigo compartilhar aquilo que está no meu coração com as pessoas, eu acredito que eu estou, de alguma forma, construindo uma mentalidade diferente nas pessoas que estão ouvindo. Às vezes tem muita gente que vai falar, isso é tudo bobagem. Não tem problema, não tem problema. Talvez a tua mentalidade ainda não esteja pronta para ouvir isso. Mas você vai ouvir uma vez, ou vai ouvir duas, 3, você vai ver pessoas sendo bem-sucedidas através de uma mentalidade diferente. Né? Elon Musk disse que, né, numa entrevista que ele tinha um sonho de fazer mágicas acontecerem, porque a tecnologia são mágicas. Aquilo que no passado era impossível, hoje é possível graças à tecnologia. É como se quem usa a tecnologia hoje é um grande mago. E o Elon Musk disse, como seria bom, né, eu ser este mago que faz a tecnologia, faz a mágica acontecer. Então, se você hoje não tem a mentalidade mágica, o que eu quero proporcionar para você é uma experiência onde você tenha, sim, essa mentalidade desenvolvida, essa mentalidade que permite você enxergar além daquela ilusão que muitas vezes nós vivemos hoje. Muitos anos eu vivi uma ilusão de que quando as pessoas falavam para mim, vai para o Japão, a ilusão que eu tinha era que aqui no Brasil eu não sou um cara bem-vindo, né? Issal, você é um cara que não vai chegar a nenhum lugar, você nasceu no Brasil, se você nascesse nos Estados Unidos, tivesse nascido nos Estados Unidos, você chegaria longe. Outra situação, as pessoas sempre julgam você através daquilo que você tem na conta bancária, através daquele lugar onde você vive, onde você está, ou
da sua profissão. Essa profissão o cara vai ganhar muito. Essa profissão o cara não vai ser nada. Sempre tem um rótulo, né? E sempre usam algo para limitar. É o julgamento das pessoas. Né? Você sempre está caindo dentro de um rótulo. Mas eu vou falar um segredo. Jogue fora esse rótulo e entenda a sua identidade. Quem você é. Quando você entende quem você é, e você entende que aquilo que você é não tem a ver com a conta bancária, não tem a ver onde você está, não tem a ver com a tua profissão, você começa a perceber o quanto que nada começa a ser impossível. Pelo contrário, quanto mais você tenta, mais possível você torna o impossível. Ou seja, você é uma luz. A luz que vai iluminar uma escuridão. E quer saber? Se você tem um ambiente escuro, você tem um candelabro, você vai deixar o candelabro embaixo da mesa? Não, se você é luz, você vai deixar o candelabro lá no alto. Porque quanto mais alto, mais o candelabro vai iluminar o ambiente. Então, que você seja esse candelabro, que você tenha consciência de que você é um candelabro, que as pessoas vão te colocar lá no alto, para você iluminar o ambiente onde você está, para levar a luz para esse mundo escuro em que muitos estão vivendo. Ai, gente, olha, vou ser sincera, a gente, né, já teve a oportunidade de ter o Issal no programa, online, mas é sempre novo, né? Eu estou impressionada com a riqueza de conteúdo, a riqueza de experiência compartilhada aqui comigo e com todos que estão acompanhando. As pessoas aqui estão realmente encantadas, né? Ó, a Maria de Fátima Alencar, de Parambu, Ceará. Sou fã deste programa, parabéns para vocês. Gratidão, querida, seja bem-vinda sempre. A Lúcia Pedrosa, boa tarde, boa tarde. A Lande Delfine, Lande, um beijo, Lande. Gratidão gera gratidão, transformação. A Virgínia, programa sensacional, realmente, olha... Eu fico muito feliz, até mesmo porque quando ele compartilha essa trajetória dele, a gente já começa a se colocar também, né? Quando eu iniciei, e eu não sabia como iniciar, que eu até cheguei a compartilhar muitas portas, né? Muita gente fechou as portas na minha cara, muita gente disse não, muita gente disse isso, disse aquilo, coisa parecida. A gente sabe que a jornada não é fácil, a gente tem que ser muito perseverante. A descoberta realmente da sua essência, daquilo que você tem de melhor para oferecer, faz toda a diferença, porque mesmo que aconteçam os imprevistos, você sabe que aquilo é seu dom e você continua, você persevera. Eu acredito que essa percepção é que nos permite. E aí, lógico, né? Hoje, eu, né, nessa construção que eu falo para vocês que nada é da noite para o dia, tudo é um degrau por degrau acontecendo, hoje ele compartilhando, eu sou muito grata porque hoje eu também, como comunicadora, como jornalista e radialista, tendo a oportunidade de trazer, né, um artista como ele aqui, ele confiar também no trabalho que vem sendo realizado para estar aqui compartilhando com vocês, para mim é muito gratificante também. Porque até então as pessoas também não acreditavam em mim. De alguma forma. E isso é importante ser compartilhado. Não foi só com você. Acredito que com você que está aí, as pessoas que não acreditam em você, pegue tudo isso que está sendo compartilhado aqui como inspiração, como exemplo, porque você é capaz, basta você acreditar e saber realmente, de fato, a sua contribuição. Exato, exato. É fundamental que você, aquilo que eu falo, né? Entenda o seu papel no espetáculo da vida. Porque como eu vivi durante muitos anos, olha só, estudei mágica e colocando na prática, na arte da mágica como entretenimento durante 40 anos da minha vida. E o ilusionismo veio depois, por 27 anos da minha vida. Ou seja, eu dediquei mais da metade da minha vida, eu dediquei para defender o ilusionismo, para entender como que isso funciona. Isso me tornou um especialista em analisar o comportamento humano, porque era o que eu tinha que fazer para realizar um grande espetáculo. Ou seja, só que eu analisava o comportamento humano de uma ótica muito peculiar, que é o ilusionismo. Ou seja, eu entendia o que é que eu tinha que fazer para obter uma reação positiva que eu desejava da pessoa que estava me assistindo na plateia. Em outras palavras, depois de tudo isso ter acontecido, o que eu entendi mais é que o maior valor que eu poderia deixar para uma pessoa não é o entretenimento, né? Mágicas qualquer pessoa pode fazer se ela tiver um bom mentor, tiver alguém que a ensine, mas o que eu poderia deixar
de legado, né? Legado que fosse único, né? Que fosse algo que, né, ninguém mais poderia deixar, porque só eu teria vivido essa experiência. E foi então que eu comecei a me pensar, comecei a me autoanalisar. O que é que eu construí nesse tempo? Aliás, né, a senhora está falando até, né? Puxa, o Issal está aqui, né? Tal. Porque realmente, quando você vê o que você construiu, você fala, uau, né? Nossa, como é que foi construído tudo isso, né? Você não vê que as coisas foram construídas né, durante a tua carreira, você vai vendo só que as coisas vão acontecendo, passa tão rápido. E depois o pessoal falou, só me dei conta do que a gente construiu quando o Luciano Huck disse, né? O Issal é o maior ilusionista do Brasil, né? E aí eu comecei a entender, mas como é Você que não ele... tinha nem noção. Não tinha essa noção. Eu falei, e como que ele chegou nessa conclusão? Aí eu vi outros jornalistas falando, Issal Imamura é o maior e melhor ilusionista do Brasil pelo conjunto de obras realizadas durante 2 décadas seguidas, né, de uma forma inédita. Ou seja, aí comecei a entender, eu comecei a analisar cada obra que foi construída de ilusionismo aqui, quando apareceu o helicóptero, o caminhão, e realmente foram obras que, muitas delas, até hoje, não foram superadas por nenhum outro artista, não só no Brasil, como no exterior também. E foi então que eu comecei a entender, cara, mas o mais genial não está em fazer aparecer um caminhão, fazer aparecer um helicóptero. O mais genial é o seguinte, é um cara no Brasil, que é um país mais improvável de que isso acontecesse. Por quê? Por falta de recursos, por quê? Pela cultura diferente que o Brasil é, né? E aqui no Brasil foi que essas grandes aparições, essas grandes demonstrações foram realizadas. Então, eu acho que a maior mágica que eu vejo aí nessa carreira foi exatamente isso. E foi isso que me inspirou a falar, peraí, pessoal, isso merece ser compartilhado. Não para me exaltar, mas merece ser compartilhado porque é o seguinte, cara, você está aqui no Brasil, não pensa como eu pensava, que estamos ferrados, estamos aqui complicados, estamos aqui, né, como as pessoas falam, né, prejudicadas. Não estamos, né, não estamos. Pelo contrário, como que podemos pensar maior para fazermos com que esse país possa mudar, né? O país não é construído por quem nos governa, o país é construído por cada um de nós. Se cada um de nós, né, adquirir o que é uma mentalidade diferente de construção, de edificação, olha onde esse país pode chegar. Mas sabe qual é o grande problema nosso? É que a nossa mentalidade vem de uma cultura onde nós fomos treinados a simplesmente assistir o espetáculo como uma plateia passiva, né? As pessoas fazem lá no espetáculo o que elas querem e a gente só fica olhando as coisas acontecendo. E que tal se nós saíssemos da plateia e fôssemos para o palco e assumíssemos nosso papel dentro do espetáculo, onde o espetáculo é o espetáculo da vida, onde nós nos enxergamos num papel tão importante lá no espetáculo que nós não podemos nem pensar em deixar de fazer alguma coisa. Imagina, você está num palco, tem uma plateia te assistindo, você tem que fazer o teu papel acontecer. E neste papel você tem várias funções. E eu vou falar uma coisa para você. Você está diante de uma plateia, dentro de um espetáculo. Você vai fazer o teu papel de uma forma negligente ou diligente? Pensa bem nisso, né? E por que isso? Porque um dia as cortinas se fecharão. E quando as cortinas se fecharem, você não vai ter mais a chance de fazer o teu papel bem feito. Você só tem uma única chance de fazer o seu papel bem feito, que é antes das cortinas se fecharem e fazer com que a plateia te aplauda de pé. Este é o legado que você pode deixar para a plateia que está te assistindo. Então, que você tome consciência logo de que você está no meio de espetáculo e você está interagindo com outros artistas do elenco, você está interagindo com técnicos que estão nos bastidores. E outra coisa que eu vou te falar, sabia que tem técnicos nos bastidores, muitas vezes, que estão lá, né, que tentaram ser o criador do espetáculo e são frustrados e que não conseguiram ser, né, o grande criador do espetáculo. E sabe o que eles fazem? Eles começam a jogar mentiras para o elenco. Seu papel está mal feito, hein, meu? Faz desse jeito. Ele começa a te enganar e você começa a fazer o teu papel de uma forma errada lá no espetáculo. Ou então ele começa a te cobiçar. Cara, qual que é o teu papel no espetáculo? Você só vai fazer 5 minutos no espetáculo. Você devia ser a estrela maior. Você tem capacidade para isso. Ele te joga isso na tua orelha. Para quê? Para você cobiçar o papel do outro. Então você nunca vive o seu papel, para qual você foi construído, para qual você foi selecionado. Mas você vive o papel do outro. Você fica, né, invejando o papel do outro. E é esse que é o problema. Mas sabe qual que é o maior segredo que a gente não está enxergando? O espetáculo não é feito apenas pelo artista principal ou artista secundário, ele é feito
por todos que estão no espetáculo. Todos, inclusive aqueles que não aparecem no espetáculo. Quando você tem essa consciência, você entende que ninguém é melhor que ninguém. Todos somos iguais diante os olhos do Criador. Então, que possamos enxergar isso e que possamos, sim, viver o nosso papel da melhor forma possível. Não importa se tem 5 minutos de duração, não importa se você vai ficar anos no seu espetáculo. O que importa é que viva o teu papel, viva com diligência, faça com que a plateia enxergue a importância de cada elemento do espetáculo, porque este é o espetáculo da vida e a plateia vai aplaudir em pé se cada um fizer o seu papel. Ai, gente, eu tô ficando emocionada aqui, hein? Que lindo isso. Que profundo, Issal. Nossa, realmente eu fiquei assim, eu tô de boca aberta, tá me emocionando aqui. Eu falo, gente, o que é isso? O pessoal aqui tá em êxtase, né? Eu vou pedir para vocês irem compartilhando para que outras pessoas tenham a mesma oportunidade que você está tendo, de receber todo esse conteúdo riquíssimo, que eu falo que realmente, como legado, todos nós vamos ter a oportunidade de assistir, de olhar isso, daqui a alguns anos olhar novamente e falar, nossa, quanta contribuição, né? Virgínia Santos, nossa, quanta sabedoria, adorei, Issal é show, e quanta humildade. Assim, o pessoal está aqui em êxtase, ó, programa sensacional, e eu fico muito feliz por vocês fazerem parte disso. Realmente, quando eu realizo programas como esse, vem personalidades com esse conteúdo riquíssimo, eu, como comunicadora, como jornalista e radialista, eu falo que eu cumpri o meu papel. Porque realmente a minha missão é trazer à tona esse olhar, essa consciência, tirar esses paradigmas, realmente quebrar esses rótulos que a gente se prende, que a gente fica preso, e a gente pode ir muito além. E realmente criar, né, a mágica de pensar grande. É isso mesmo. Né, de fazer realmente todo esse contexto e ir muito além, né, do que a gente pode imaginar e, lógico, acreditar naquilo que vem, porque se está vindo algo na sua mente é porque aquilo também te deseja de alguma forma e só está te dando um sinalzinho para você materializar, mas já está aí no seu campo, né? Já está aí no campo da pessoa, já está no seu campo para realmente fazer acontecer. Issal, eu sei que você tem um evento para participar dia 8. Uhum. Conte pra gente, conte para quem está acompanhando em casa, através do Facebook da Rádio Exclusiva FM, que evento que é esse? Tá bom. Esse é um evento muito legal, tá? Vai ser no dia 8, semana que vem já, no Allianz Parque. Imagina o Allianz Parque, né? O estádio de futebol lá do Palmeiras, lá onde recebem vários shows. Lá vamos ter esse espaço no dia 8, onde estarão reunidos pessoas brilhantes, tanto do mundo digital como do mundo financeiro. Para quê? Para exatamente abrir a tua mente sobre as novas possibilidades. A gente pensa que muitas vezes... Eu vou falar a verdade para você. Eu comecei no mundo digital este ano, quando entrou a pandemia, quando começou a pandemia. Porque até então sempre usava como desculpa. Não tenho tempo para isso. Não, e eu não tinha tempo mesmo, porque eu viajava muito para fazer as palestras, para fazer as apresentações. E sabe de uma coisa? Já me falam, tenho muitos amigos, né? Deus tem colocado no meu caminho muitos amigos que têm muito conhecimento. Eles falavam, Issal, entra lá no mundo digital, tal. E eu sempre falava, não, um dia entro. Então, isso é uma lição para todos nós. Sempre aquilo que a gente não conhece bem, né, que não está na nossa zona de conforto, a gente tende a protelar, a procrastinar. Eu tô nisso, hein? Né? Eu tenho que melhorar não, mas isso mas é natural isso. Assim também. Né? Mas é natural. E outra, é legal, não se culpe por isso, porque é natural isso aí, faz parte do ser humano. Mas o que é importante? A partir do momento que você tomou a consciência da importância disso, dê o teu passo de fé. Você vai ficar tudo torto. É como se você, né, tem que entrar em cena no espetáculo, mas tem vergonha de entrar, e aí parece que alguém te empurra. Vai lá, agora é a tua vez. Aí você, né, quase cai lá no palco e depois você começa a engrenar. Se ajeitar. Mas é isso mesmo. Não tenha vergonha disso. Não tenha, tá? A gente tem muita vergonha, né? Muito... não, eu sou um cara que... Não, imagina, eu não posso entrar assim. Cara,
tem tantas coisas tão mais importantes do que a preocupação. A gente sempre acha, né? Ah, como é que eu estou aparecendo? Como é que eu não estou aparecendo? Ah, não, eu não estou legal. É verdade. Né? Todos nós temos essa coisa que atrapalha a gente ser a nossa melhor versão. Exato, né? E muitas vezes a tua melhor versão não é a tua melhor versão aparente. A melhor versão é a melhor versão do conjunto. Ou seja, se você tem uma luz interna que você coloca, você pode estar com uma camiseta qualquer básica, você vai ser um cara brilhante lá. Não adianta você estar com um terno, né, caríssimo que você mandou importar lá da Itália, se você é um cara que internamente você está apagado, você não tem magia. A mulher também, não adianta, né, você sempre querer a beleza externa, mas busque também aquilo que você tem de luz, né, coloque para fora. Se alguém fala assim, dentro para fora, se você, né, não tem, se alguém falou para você, mas você não tem nada para oferecer de dentro, você é uma pessoa vazia. Mais uma mentira, não acredite nisso. Você acha que um ser humano foi criado para ser vazio? Todo ser humano é riquíssimo. O que acontece é o seguinte, nós somos um canal, tá? O que acontece é o seguinte, somos um canal. E muitas vezes o que acontece é que nós não tomamos a consciência desse papel de canal e a gente fica lá o quê? Represando as coisas. Ah, não, isso aqui eu não vou passar, não. Isso aqui eu não vou, isso aqui é feio, isso aqui é bonito. E fica preocupado, às vezes, muito com os outros, né? O que os outros vão pensar, deixar de pensar, exato, ou coisa parecida, exato. né? Exato. Imagina, Sônia, se você está lá diante de uma aldeia que está sedenta por água. Ela não bebe água, mas ela está querendo. Está tudo seco, os animais mortos, e ela buscando água. E você é um canal dessa água. E só que quando joga aquela água para você passar para todo mundo, você represa a água e fala, não, mas eu não estou pronta ainda para isso. Eu não vou jogar água para cá, pode não sei o quê. Você começa a julgar, fazer julgamento. Quando, na verdade, o que você tem que fazer é só se permitir que você tem que jogar água para todo lugar. Porque quando você jogar essa água para as pessoas, você vai enxergar o quanto que elas vão, né, se animarem, vão voltar à vida. Você vai trazer a vida onde só tinha morte. Então, que você seja esse canal. E esse canal é bloqueado por o quê? Por aquilo que falaram no teu ouvido. Você é feia, você é desajeitada, você é vazia, não tem o que passar, você você é insegura, não faça isso. Não. Quem você acha que você é para fazer isso? Agora você tem que se preparar muito para isso fazer. E quer saber a verdade? Né? Tudo é mentira. Faz. Sabe como é que a gente aprende? Fazendo. A gente aprende fazendo. Não tem uma fórmula pronta que vão te entregar. Eu mesmo ficava sonhando com uma fórmula pronta para eu garantir as coisas. Olha, quando eu busquei a fórmula pronta, sabe o que aconteceu? Eu caí em muitas ilusões. Pessoas que se usavam dessa mentira e falavam, eu tenho a fórmula pronta, eu tenho. E você quer saber? Sabe qual a fórmula pronta dele? Era colocar isso na prática para ver o que ia dar ou não ia dar. Se desse certo, eles iam falar, tá vendo? Eu tinha a fórmula pronta. Se desse errado, eles falavam, tá vendo? É tudo assim na vida. Nada tem fórmula pronta, a gente tem que desenvolver. Então, para que você vai pagar o preço para entender isso? Pague o preço para você mesmo, que você faça você mesmo esse desenvolvimento e você começa a criar. Então, esse evento vai mostrar exatamente isso. Outra coisa, esse evento vai mostrar o que a gente faz com as dívidas, né? Nossa, a gente tem dívida. Cara, você tem dívida, você não é bandido, não, né? Quantas vezes, né, muitas vezes a pessoa que tem dívida é considerada um bandido, porque o cara, a não ser que você tenha feito isso com... como é que eu posso... intenção. Não, eu fiz isso para dar um golpe mesmo, por isso que agora eu aumentei as dívidas, porque isso vai me beneficiar de um outro... Não, aí não. Mas se você é um cara, foi um empresário que lançou uma empresa, tinha um sonho e depois não soube administrar, isso é comum. Sabe por que é comum? Porque é o seguinte, não é porque você é um bom pizzaiolo, você faz uma pizza maravilhosa que toda a tua família elogia, é que você é um especialista em abrir um restaurante. Uma coisa é abrir um restaurante que oferece pizza. Outra coisa é você ser um pizzaiolo que faz a melhor pizza do bairro. São coisas diferentes. Não quer dizer porque que eu sou um bom ilusionista, que eu sou um bom empreendedor, ou eu sou um bom gestor. É diferente, são situações diferentes, são habilidades diferentes. Então a gente pode errar? Pode errar. E nesse erro que acontece? O preço é caro, né? São dívidas que aparecem. Mas uma coisa eu vou falar. Você nunca perde. O que quer dizer isso? Quando a gente, né, se dispõe a fazer alguma coisa, ou a gente é bem sucedido, ou a gente aprende. Às vezes a gente paga caro para aprender, mas nunca erra. Porque quando você coloca esse conceito no coração, eu errei, não, eu tenho medo de errar, sabe o que acontece? Você acaba não fazendo nada. Então, esse Acredite Day, que vai ser no Allianz Parque no dia 8 agora,
vai falar sobre isso. Vão ter as pessoas mais bem-sucedidas nas áreas de mundo digital, nas áreas de finanças, pessoas que caíram nas armadilhas das finanças e hoje estão enxergando uma luz, porque a pior coisa é você se sentir amarrado, se sentir preso. Porque essa prisão é uma ilusão. Você não está preso, você está solto. Só que te falam, você é um devedor, você é um cara que está preso, você não pode fazer nada. E sabe o que acontece? Você não faz nada, porque você acredita nisso. E o pior de tudo isso, você começa a matar teus sonhos, você começa a matar a tua família, você começa a matar você mesmo. O que é matar? Matar no sentido figurado. Você começa a matar a melhor versão de você mesmo, ou de você mesma. Então, que você não caia nessas ilusões. E dia 8 eu farei a abertura desse grande evento. Né? Que legal, para que eu leve, através daquilo que eu sei, né, a magia no coração de cada um. E eu também estou lançando uma mentoria dentro de alguns tempos. Né? Tem 2 projetos também. O da mentoria, que é justamente sobre a mágica de pensar grande. É uma coisa mais aí fechada, né? Tudo online, para que as pessoas não tenham, né, risco. Um produto digital. O digital, exato. Produto digital. Digital. Eu tô com o meu produto digital para sair, mas eu também tô na saga aí do negócio. Coloque, não pense muito, coloque ele. Porque quanto mais rápido você colocar, mais você vai ajudar pessoas. E o segundo, e no dia 12, vamos ter também um evento chamado Workshop ao Vivo, que a gente fala, que é sobre o poder do mago e do guerreiro. O que é isso, né? O poder do mago é a mentalidade visionária, que será apresentado ao vivo, na prática, presencialmente. O que quer dizer isso? É você viver a experiência marcial, que é o seguinte: imagina, Sônia, você ter um combate simbólico com uma pessoa. O que é combate simbólico? Você está diante de uma pessoa e, através de determinados golpes que você vai aprender na hora, você sentir se o oponente quer, né, derrubar você, se ele está, né, preocupado só com o nariz dele, ou se ele está preocupado com você também. Porque muitas vezes nós falamos, eu quero me preocupar com o mundo, só que, na verdade, internamente você está preocupado apenas com você mesmo, né? E isso é natural, porque muitas vezes o que você pensa, né, não é a forma como você age, como você se comporta. Então, o que a gente quer? Alinhar aquilo que você pensa com aquilo que você comporta. Mas Issal, eu quero muito ajudar as pessoas. Então, tá bom. Então, se comporte como isso. Você já viu gente que são grandes líderes que falam, não, eu cuido da minha equipe, eu amo a minha equipe. E aí, quando vem uma notícia para ele, olha, fulano está precisando de uma ajuda sua. Aí a pessoa fala, manda ele se danar, né? Quer dizer, são discursos diferentes. De um lado fala uma coisa, do outro fala outra. Na prática é completamente diferente. Eu não estou condenando essa pessoa, tá bom? Não estou falando. Mas estou falando que muitas vezes a gente faz isso inconscientemente. É verdade. Tá, muitas pessoas vivem nessa ilusão, né? Condicionadas. Nesse conflito, conflito interno de não congruência, né? Acaba não sendo congruente com o que fala e com o que pensa, e fala e as atitudes, né? Exato. Issal, ai, gente, o programa voou, eu não acredito. Olha, realmente incrível. Meu muito obrigada pela contribuição. Meu muito obrigada pela sua participação, por se permitir ser você mesmo, mostrar para as pessoas que estamos realmente de passagem, que é realmente uma jornada e que todos nós estamos no mesmo barco, independente de qual status a gente esteja, que todos nós aprendemos de alguma forma. Exato. Meu muito obrigada por estar aqui e se permitir ser tão querido, tão humano com todos que estão nos acompanhando. Meu muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço aqui, né? E eu peço pro pessoal, me sigam lá no Instagram, sigam a Sônia também, siga, né? No Instagram, gente. segue, né? Cobra, fala assim, ô Sônia, coloca alguma coisa aí, a gente queria falar sobre tal assunto. Eu também, lá no Instagram meu vai ter o link para a mágica de pensar grande. Entrem lá, participem, né? Aí tem conteúdos gratuitos, tem conteúdos pagos, tem de tudo lá, mas que você entre para você o quê? Gerar a sua mentalidade que, né? Issal, eu estou sem recurso, que a falta de recurso não seja uma desculpa para você desenvolver mais a tua mente, tá bom? Estamos aqui para isso. Então, nos acompanhem, porque, né, tanto a Sônia quanto eu, que eu vejo, assim, que é o que brilha nos olhos dela, é que tudo que ela faz aqui é para somar para que as pessoas aí do outro lado possam também evoluir, né? Que é o que eu falo. Eu, por exemplo, eu compartilho para que as pessoas façam mágicas maiores que as minhas. O que é isso? Não é fazer aparecer um caminhão, mas que vocês façam mágicas onde a vida de vocês se transformam e a vida das pessoas que vocês amam se transformam também.
Ah, gente, ó, sigam lá no Instagram, @isauimamura. Se vocês falar assim, não tô achando agora, vai lá no meu perfil, no Instagram também, @Sonia_Nogueira. Lá vocês vão ver lá a nossa imagem, vai ter acesso fácil também ao perfil dele. Enfim, tá tudo muito fácil. Se você deseja de verdade, eu sei que você consegue. Isao Imamura, Sônia Nogueira, tá todo mundo linkado. É só procurar que sempre vai sair alguma coisa. Acompanhe as nossas redes sociais. A gente sempre está mostrando algo para você lá que vai realmente, de alguma forma, agregar a sua vida. Sempre tem postagens novas, sempre tem alguma coisa que, de alguma forma, pode estar tocando no seu coração. Enfim, o programa chegou ao fim. Eu só tenho que agradecer a sua participação. Lembrando que sexta-feira que vem tem mais programa Versão Destaque aqui para você pela Rádio Exclusiva FM. Até lá. Tchau, tchau. Olá, queridos amigos, clientes, parceiros. Estamos iniciando 2021 com força total. Grandes novidades, grandes desafios. E é claro que eu não poderia deixar de vir aqui falar com você. Que venham novos desafios, novos presentes e o que mais a vida nos reserva para que a gente tenha muito mais resultado com qualidade. Um feliz 2021 a todos vocês, cheio de muita alegria, prosperidade, felicidade, resultado e satisfação. Que venha muitas e muitas e muitas e muitas alegrias a todos nós. Um feliz ano novo a todos vocês. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos aí em 2021, a gente está com o nosso planejamento, as nossas listas de coisas que a gente deseja fazer para esse ano. Eu quero dar uma dica muito importante para vocês agora, pensando na execução. Nós, seres humanos, temos a tendência de achar que a gente consegue fazer tudo num dia só, que a gente é tipo um super-homem. Então, a minha dica é, comece a ver quanto tempo você gasta de fato para executar cada uma das suas tarefas e cada uma das coisas que você se propôs dentro do seu planejamento. De preferência, coloque uma margem um pouquinho maior. E conforme você for executando, você consegue fazer esses ajustes finos para garantir que você não fique frustrado por colocar coisas demais e não conseguir realizar, e também não ficar tempos demais, sendo que a sua execução foi um pouquinho menor. Então faça esses ajustes que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Olá, boa tarde. Hoje a dica que eu venho dar para vocês é em relação ao consumo que vai ter agora nas épocas de final de ano, das festas. Todo mundo consome um pouco mais de alimento e gera um pouco mais de resíduo nas nossas casas, isso é normal. Então o ideal é que vocês separem os resíduos que são recicláveis dos orgânicos e dos não recicláveis. Qual é a diferença dos orgânicos para os não recicláveis? Os orgânicos são os restos de alimentos, tudo que sobrou, aquela sobra que ficou, casca de alimento, como casca de ovo, casca da batata, todos esses são os orgânicos. E os não recicláveis são todos aqueles materiais que não dá para ir de jeito nenhum para reciclagem, que são papel higiênico, guardanapo com óleo, a esponja de lavar a louça. Então, se vocês conseguirem fazer essa separação dentro da casa de vocês, já ajuda o pessoal da reciclagem. Eu sou o personal trainer, venho aqui desejar um feliz ano novo a todos os ouvintes da rádio. Que seja um ano de muita prosperidade, de muita saúde, muitas alegrias a todos. Desejar também a Sônia Nogueira, meu feliz ano novo para ela, para a família dela e muito sucesso. E um grande abraço também, um feliz ano novo para a Rádio Exclusiva FM. 2021, ano novo. Que tal construir um 2021 bem legal? Vamos traçar umas metas para a nossa vida como um todo. Vamos fazer um exercício? A gente faz um círculo num papel, traça uma reta, outra reta, ficando como uma pizza. Em uma fatia fica sendo o lado físico, a outra fatia fica sendo o lado emocional, a outra fatia fica sendo o lado espiritual e a outra fatia fica sendo o lado intelectual. Pinte nessa folha, nessa pizza,
o quanto você tem investido em cada um desses aspectos da sua vida e trace 3 metas para 2021 para cada uma delas. Lembrando que as metas têm que ser realizáveis, ok? Feliz Ano Novo para você!